maravilhosa ao nosso devocional do livro de Esté. E nesse vídeo nós vamos falar do capítulo 8. E se você não pegou a sua Bíblia, minha amada, já pega a sua Bíblia. Já deixa o teu like aqui neste vídeo para que você também possa ler junto com a gente, entender a palavra de Deus, lembrando que quem está chegando aqui agora pelo devocional, o meu canal não é de devocional, o meu canal é sobre amor próprio, autoestima e identidade em Deus, para que você possa identificar quais são as feridas emocionais que estão te impedindo de crescer no seu trabalho, na sua vida pessoal e na sua vida espiritual. Vamos comigo, pega a tua Bíblia e vamos ler o capítulo 8. No primeiro versículo diz assim, do capítulo 8 do livro de Esté: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esté a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esté contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha dado a Amã e deu a Mordecai. Nesses primeiros versículos aqui, versículo 1 e 2, nós vemos muita coisa acontecer. Depois dos dois banquetes que Esté deu ao rei e a Amã, e que ela falou o seu desejo, que ela estava ali clamando pela sua vida e pela vida do povo, e que o rei descobriu que Amã tinha tramado ali a morte de todos os judeus e mandou enforcar Amã na própria forca que ele tinha preparado a Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha salvado a vida do rei de dois soldados que estavam trabalhando no palácio e que queriam ali tirar a vida do rei Assuero. E também vemos que o rei começa a lhe dar algumas autoridades a Mardoqueu devido ao serviço prestado que ele já tinha dado ao rei, também por ser parente de Esté. Deus, ele nos honra, minhas amadas. Deus, ele nos honra, minha amada. Porém, quando nós nos humilhamos. Em um dos devocionais eu falei que eu não vi em nenhum momento Mardoqueu desejar se vingar de Amã. Você pode revirar, ler aqui o livro de Esté em todos os 10 capítulos. Você não vai ver nem Mardoqueu e nem Esté buscar a morte de Amã. Foi o rei que decretou a morte dele por conta dos atos que ele tinha feito de maldade. E também porque ele estava ali desonrando a rainha, suplicando pela vida dele. Então, quando você estiver passando por algum problema, não peça para Deus abater o seu inimigo, pelo contrário. Ore para Deus abençoar ele. Ore para Deus resgatar a tua vida, para que você possa resolver o seu problema. E assim o Senhor vai se levantar para resolver a sua situação, como resolveu a de Esté e a de Mardoqueu. Tanto é que a honra foi tão grande pela busca do Senhor, por se manter fiel a Deus e não negar o nome do Senhor, que Mardoqueu e Esté receberam os bens que foram de Amã, ou seja, a bênção ela não foi só de honras, de lugares ali no palácio, mas também financeira. E também nesse versículo, nesse capítulo aqui, vemos Esté clamando, pedindo ao rei pela sua vida e pela vida do povo, porque o povo dos judeus tinham recebido o decreto na qual eles deveriam morrer e não poderiam se defender. E Esté estava ali clamando ainda pela vida dos judeus, porém um decreto não poderia ser revogado, porque tinha ali sido selado pela palavra do rei. Mas só que Deus, ele revoga o que é morte em vida. Ele transforma a sua vida. De antes as pessoas falarem, não vai dar certo, não tem mais jeito para você. As pessoas começam a observar, nossa, olha como fulano tá. Fulano cresceu, fulano se desenvolveu. Se falaram para você que não ia dar mais certo, agora está dando certo na tua vida. Se falaram que você não ia dar para nada, que você não ia prestar, que você não ia ser uma mãe de família, que você ia viver perdida, hoje as pessoas estão vendo a mão de Deus na tua vida.
E é isso aqui que nós vemos, o trabalhar de Deus, quando nós somos fiéis ao Senhor, nos humilhamos, não desejamos a morte de ninguém, pelo contrário, oramos, clamando ao Senhor para que abençoe os nossos inimigos, e nós vemos o mover de Deus. Agora leia comigo o verso 11 do capítulo 8, que diz assim: nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino que se organizassem e se defendessem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 10º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e podia ser lida em público em todas as províncias, para que, no dia marcado, os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. Nós vemos aqui o trabalhar de Deus através de Esté e de Mardoqueu na vida dos judeus. Se antes eles tinham que se submeter à morte sem nenhuma resistência, agora eles tinham que se preparar caso alguém quisesse ir contra eles. Nós vemos a providência de Deus, a providência divina em resgatar o seu povo. Não é diferente conosco hoje. Aqui nós vemos um caso de vida e de morte. Porque hoje, se tem alguma pessoa te maltratando, falando contra você, ora a Deus, usa a palavra que está escrita lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 6. Onde você entra no seu quarto e ora. As nossas armas são espirituais, não materiais. Não adianta você ficar batendo boca com ninguém. Não vai adiantar, só vai gerar mais estresse, confusão, dissensão e mais confusão para você. Mas quando você ora a Deus, quando você entrega suas causas no mão do Senhor, Ele resolve, Ele age. No filme Quarto de Guerra, fala justamente sobre essas estratégias. As estratégias da oração. A estratégia onde você clama a Deus e chama o Espírito Santo para estar com você, te orientando, te guardando, para que você possa agir de uma forma que as outras pessoas vejam Deus em você, que não vejam só você. Assim como Esté se humilhou, Esté consagrou a sua vida e Esté agiu na presença do Senhor. E com essa ação fez com que os judeus que estavam ali decretados a perder sua vida, agora lutassem pela sua vida, caso alguém ali se voltasse contra eles. Se Deus é contigo, quem será contra você? Assim como está escrito na palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que eu peço para você, leia o capítulo 8, mas de forma mais aprofundada. E veja que ainda que o inimigo se levante, é o Senhor que vai adiante de ti para te proteger, te guardar e te livrar. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa aqui no comentário o que você achou do devocional de hoje, do capítulo 8. Se você tem alguma coisa para contribuir, já coloca aqui também, para que outras pessoas também sintam sede de ler o livro de Esté. Deus abençoe você e eu te vejo no próximo vídeo.